Opa, bom com vocês? Hoje daqui vamos de obra nova para você. Mas antes que a gente possa continuar com o nosso vídeo, eu queria agradecer a cada um de vocês que deram um apoio enorme no vídeo anterior. E também muito obrigado a vocês que estão se inscrevendo aqui no canal. E também antes que a gente possa continuar com o nosso vídeo, eu queria estar recomendando para vocês os membros. Vocês se tornando membros, vocês poderão estar encontrando algumas recomendações. No entanto, agora estou testando um tipo de conteúdo diferente, por lá eu estarei fazendo um resumo de obras que eu aqui nunca poderei soltar a vocês, mas lá sim. E claro, eu agradeço do fundo do meu coração a cada um de vocês que virou membros e que estão se tornando membro aqui do canal. Mas parando com a nossa enrolação, vamos lá ao foco. Então, para começar, vemos duas crianças sentadas em meio a sangue no fundo de um poço. O menino segura a menina e pede perdão a ela, dizendo que tudo é culpa dele. Ele a chama de Link Ki e pede para ela acordar. Suas lágrimas caem no rosto dela, mas ela nada diz. O menino, agora crescido, grita o nome dela novamente enquanto está em seu quarto diante de seu laptop. Ele agarra a cabeça e diz que a visão está de volta e está cada vez mais difícil de suprimi-la. Seus olhos se voltam para a tela do laptop e ele vê a espada do pecado raspada. Johnny está ligeiramente atordoado. De repente, ele exclama felizmente que conseguiu. Uma voz de mulher vem de fora da porta. Ele a chamou. Johnny sai do quarto com um laptop na mão e conta para Link Ki o que fez. Link Ki está em sua cadeira de rodas e pergunta exatamente o que ele está dizendo. Ele mostra o laptop e diz que fez a única arma em todo o servidor. Muitos estão dispostos a gastar dinheiro para comprá-la. Ele já colocou a espada em leilão e será comprada por dezenas de milhares de moedas de ouro de qualquer maneira. Link Ki sorri e pergunta se é verdade. Isso é ótimo, não é? Os exames de admissão à faculdade começarão em breve e ele pode ser capaz de pagar sua própria mensalidade sem a ajuda dos pais. Zionin olha para ela perplexo e pergunta para onde vai esse dinheiro. Ele diz que é para ajudá-la a se reerguer. Ele promete encontrar uma maneira de ajudá-la a realizar seu sonho de se tornar dançarina. Link queria dizer algo, mas há um som vindo de seu laptop. Zionin pega o laptop e exclama alegremente, em 100 mil moedas de ouro. O comprador já quer superar a oferta. Ele diz a Link que para não esperar pelo almoço. Ela olha para ele um pouco confusa. Resmunga que ele está levando tudo para si mesmo. Tolo. Zionin caminha por uma área abandonada. Ele diz que o comprador também é local. O endereço do negócio é aqui mesmo. 100 mil moedas de ouro em dinheiro. Mas, atrás dele, aparece um homem grande e musculoso. Ele pergunta se este é o caracol do vento sul. Zionin o cumprimenta e confirma suas palavras. Ele pergunta se ele é o cliente. Eu sou Optimus Prime, responde o homem. Ele pede para Zionin segui-lo. Está esperando por ele ali. Zionin sorri de forma constrangida e concorda. Zionin o segue e pensa que este cliente tem um gosto bastante peculiar. Eles chegam ao destino. E o homem grita para o chefe que Elma está aqui. Zionin pergunta quem é o chefe. Ele disse marido. Zionin olha para longe e percebe um homem familiar. Ele ri e pergunta se Zionin sente falta dele. Zionin pergunta se é realmente Huang Kifin. Droga, ele foi enganado. Caiu pelo dinheiro. A mesma coisa aconteceu antes. A primeira vez que ele pegou seu equipamento e não pagou por ele. E depois, vez após vez, ele o arruinou. O rasteiro Wong Kifin levanta as mãos e diz que incrivelmente não pensaria que Zionin é um fabricante de armas. Ele diz para ele obedecer e entregar ou eles o espancarão e depois o levarão à força. Zionin rende os dentes e tenta escapar, mas um dos capangas de Wong Kifin o agarra pelo capuz e o joga de volta. Eles o chutam no rosto. Os caras que o espancam perguntam se ele pensou que eles o deixariam ir. Wong Kifin diz chega. Deixem-no vivo. Ele é uma galinha dos ovos de ouro. Ele dá de ombros e diz que é um espécime tão refinado que se algo acontecer com ele, será culpa deles. Sionen jaz no chão espancado e está em silêncio em sua mente, dizendo a si mesmo que é responsável. Ele pega uma pedra do chão, lembrando-se de que o sonho dela é se tornar uma dançarina. Ele jura que encontrará uma maneira de ajudá-la. Ele desesperadamente balança a pedra e tenta acertar Wong Kifin, mas ele chuta Sionen e ele cai, batendo forte a testa na borda afiada da pedra. De repente, faíscas saem das órbitas de seus olhos e luz aparece no local do impacto. O sistema da nave é ativado. Sionen acorda em um espaço digital desconhecido, se perguntando o que é esse lugar. Abaixo dele, flutua um cubo desconhecido. Suas partes desconectadas ainda flutuam ao redor dele. Ele pergunta o que mais há nisso. O sistema alerta que foram encontrados materiais de processamento, envergalhão de qualidade lixo, placa de vídeo usada de qualidade lixo, esqueleto de animal desconhecido de qualidade lixo, um pedaço de madeira de qualidade lixo. Os materiais são confirmados e a transformação começa. O cubo se une com sucesso. Sionen estende a mão para o cubo e diz que é impossível. Faíscas são emitidas do corpo de Sionen. Um homem da gangue de Huang Kifin pergunta ao chefe de onde veio o raio. Ninguém vai morrer, certo? Wong Kifin se vira preguiçosamente e pergunta como ele saberia. Sionen não tem sorte. Que pena.
aquele galo dourado. Ele estava prestes a sair, mas a voz de Sionen o deteve. Ele pergunta se ele queria uma espada do pecado, certo? Os valentões se viram. Ele corre até eles para atacar. Ele estende sua espada, e os caras se protegem da luz com as mãos. Um deles diz ao chefe que há algo errado com a espada. Wong Kifin pergunta o que diabos é aquilo. Sionen lança um ataque, ele golpeia a espada e uma enorme onda de luz atinge os valentões. Eles se encurvam no chão, apavorados. Wong Kifin abre os olhos e pergunta se é só isso. Sionen olha para a espada perplexo. A espada do pecado. A qualidade é comum. A propriedade é um brinquedo. A aparência e o efeito de luz são semelhantes ao real. Sionen pergunta que tipo de truque é esse. Wong Kifin pergunta freneticamente como ele se atreve a zombá-lo. Ele ordena a seus capangas que o matemática. Sionen foge rindo triunfante. Ele diz a Wong Kifin para não ficar entediado. Wong Kifin e sua gangue o perseguem. Sionen se sente aliviado, dizendo, boa viagem. Que tipo de sistema é esse? Eles não estão em uma manhua. O cubo pairando sobre ele pede para inserir mais de 2 materiais nele. Sionen repete mais de 2 materiais. Não importa. Ele pega vários itens do depósito de lixo e os joga no cubo. Ele pergunta ao cubo desta vez para criar uma arma decente. Combinando materiais com sucesso, é criada uma mão demoníaca. A mão de Sionen começa a mudar. Ele olha para sua mão e diz finalmente, pelo menos algo útil. Sionen aponta sua mão para Wong Kifin. Uma boca aparece no interior de sua palma. Wong Kifin pergunta, atônito, o que é isso? Da boca da mão demoníaca começam a voar destroços, que voam diretamente para os valentões. Wong Kifin, com uma casca de banana na cabeça, pergunta a Sionen com raiva se ele está procurando a morte. Sionen começa a fugir e responde que ele não pode evitar, é a primeira vez que ele a usa, e esse novo penteado combina bem com ele. Wong Kifin tira a casca de banana de sua cabeça e ordena a seus amigos que batam em Sionen, mas os caras imediatamente. Claro, Sionen foi atingido por lixo, parou abruptamente e olhou para cima, vendo um beco sem saída à sua frente. Os valentões já tinham conseguido alcançá-lo. As veias em sua testa incharam de raiva. Ele perguntou a Zion por que ele não fugiu. Deixe-o vir até aqui, eles vão brincar com ele, exclamou Sionen. Oh não! Ele diz ao cubo que é assim que eles vão morrer. Não há como recuar e se as armas forem ruins novamente, eles estão ferrados. Tudo depende do sistema. O cubo começou a brilhar e luz começou a emanar dele. Um foguete em forma de tubarão apareceu no chão, mais um ponto para Wong Kifin, exclamou Sionen. Impossível! Os olhos de Sionen se iluminaram quando viu o foguete. Ele sentou nele e voou, deixando uma nuvem de fumaça para trás. Os valentões viram apenas um ponto que rapidamente se afastava no céu. Um dos caras perguntou ao chefe se deveriam voltar. Wong Kifin ainda estava perplexo e concordou com o cara. Sionen voa em seu foguete tubarão pela cidade à noite. Ele pousa em um beco deserto, desce do foguete e pergunta ao livro mágico se esse sistema funciona como um depósito. Ele nunca foi aconselhado antes. O que é especial sobre essa arma? O foguete desaparece lentamente e se move para o livro mágico. O nome é tubarão explosivo, qualidade comum. A característica é uma máquina voadora em forma de tubarão. Possível melhoria. Sionen esfrega a parte de trás da cabeça e se pergunta se é apenas comum. Ele realmente não entende. Bem, não importa. Ele não está longe de casa. Ele pensará sobre isso quando voltar. Em um espaço desconhecido, uma garota abre os olhos e diz finalmente, o sistema mais poderoso foi ativado. Que comece o jogo. Sionen está em seu quarto criando coisas. Ele fez fones de ouvido de Durian, o primeiro headset com bom gosto para jovens, um relógio inquieto, um despertador que nunca para enquanto estiver enrolado. Itens sem características não podem ser salvos. Sionen recosta na cadeira e pergunta que tipo de sistema estúpido é esse, zombando dele. O sistema relata que as características do hospedeiro não podem ser alteradas sem itens de nível superior. Sionen cutuca a tela e pergunta sobre itens de aumento de nível. Que absurdo! Primeiro, ele olha o que está neste livro. Lá ele vê um escudo de couro tribal com proteção mais 8, que pode resistir a flechas, e uma espada de ferro pesada com ataque mais 12, feita de ferro puro, exigindo força suficiente para empunhar. Sionen pergunta se a lâmina de vento da primavera de 2 estrelas. 2 estrelas tem ataque mais 25 e velocidade mais 5. É uma pequena faca abençoada pelo deus do vento, fazendo o usuário se sentir leve como uma folha. 2 itens de 1 estrela podem ser transformados em um de 2 estrelas. Sionen se pergunta, é só isso? Esquema interessante. E os melhores itens têm quantas estrelas? O sistema relata que 3 armas de 2 estrelas podem ser transformadas em uma de 3 estrelas. 4 armas de 3 estrelas em uma de 4 estrelas. Sionen pergunta sobre as de 5 estrelas. Os itens de 5 estrelas são muito bonitos e cada um tem sua própria característica única. O livro de armas mágicas registrou itens de 5 estrelas que apareceram pelo menos uma vez. Sionen pergunta se ele é o único possuidor. Sionen viu algum objeto e ficou muito surpreso.
surpreso. É chamado de membros artificiais. Qualidade 5 estrelas. Características: prende-se ao corpo e aumenta muito a força. Restaura automaticamente os membros danificados do usuário. Pode mudar de forma de acordo com as instruções originais do usuário. Mesmo que os usuários sejam deficientes, pode ser restaurado ao estado original após o uso. Não é de admirar que os soldados usem essa tecnologia no inverno. Zionin se perguntou: quer dizer que realmente pode regenerar membros? Ele exclamou animado. Legal. Agora, Link esperava se reerguer. Ele deveria conseguir este equipamento 5 estrelas. De repente, uma mão saiu da janela do sistema e agarrou Zionin pela garganta. Ele tentou afastar a mão, mas não conseguiu e caiu no espaço digital. Ele pergunta onde está, por que está de volta a este espaço. Uma garota com chifres o chama e diz para ele não julgar, pois em breve ele se tornará o senhor do mundo da batalha. Ela começa a materializar a espada. Zionin pergunta quem ela é e como trouxe aqui. A garota responde que ele não precisa saber, pois está prestes a morrer. Ela levanta a espada sobre a cabeça de Zionin. Instintivamente, ele cria um escudo ao redor de si, jogando a garota para longe e quebrando sua espada. Zionin olha ao redor, confuso. Ele está bem? A garota grita irritada, chamando-o de covarde, afirmando que está morta há milhares de anos e ele ainda tenta detê-la. Zionin pergunta ao cubo o que está acontecendo. O sistema diz para usar o poder do livro mágico para derrotar a guerreira espiritual de 6 braços, Pandora. A penalidade pelo fracasso é a perda da alma e o controle da esfera de batalha. Zionin pergunta se há alguma instrução para derrotá-la. A garota pergunta se o mortal quer lutar com ela. Ela materializa uma arma e diz que tem grandes esperanças para ele. Ela o atacará com todo o seu poder. Ela cria uma foice e se aproxima de Zionin, que já se protegeu com um escudo. A garota ataca lentamente e perfura o escudo. Zionin pensa no que ela estava falando sobre o controle do mundo da luta. Será que ela está falando sobre o sistema? Ela realmente quer matá-lo. Mas por quê? A única certeza que ele tem é que ela está jogando a sério. Pandora rompe seu escudo e o ataca. Ela diz que nem mesmo essa coisa velha poderá salvá-lo. Zionin percebe que ela pode criar armas do nada. Aparentemente, ele também pode. Ele invoca uma réplica de armas celestiais, mas em vez de uma arma, aparece um porrete de madeira. Zionin exclama. Pandora acha engraçado o truque, passa por ele rapidamente e corta seu braço. Zionin grita. O sistema avisa que o valor de sua alma caiu abaixo de 70%. Zionin percebe uma faixa vermelha acima de sua cabeça, indicando seu HP. O cubo diz que quando o valor de sua alma atingir 0, ele morrerá. Zionin xinga. Realmente dói. Se for atingido, ele morrerá. Pandora diz que não sabe por que o mundo marcial o escolheu. Em sua opinião, ele é apenas um homem comum e sem valor. Ele não é digno de ser o governante deste mundo. Ela o ataca com lâminas eletrificadas. Zionin pensa que tudo isso é uma fraude. Quais são os requisitos para possuir este mundo? Como se criam armas diferentes? O sistema adverte que o valor de sua alma é inferior a 20%. Zionin se pergunta por que ela cria várias armas e ele tem apenas um pedaço de pau. Qual é a diferença entre os dois? Não. Ele não pode ficar parado. Ele cria um escudo e repele o ataque de Pandora. Ela diz que é a primeira vez que vê esse material, mas é frágil demais para este mundo. Zionin pondera sobre isso. Ela nunca viu antes porque está morta há milhares de anos. Além disso, ela tem um equipamento de 6 braços. Talvez seja o mesmo sistema que o dono criou. Pandora começa a criar armas e diz que apenas aqueles que seguram armas mágicas reais podem se chamar de mestres. Ela materializa um machado celestial. Zionin cria um escudo anti-explosão. Pandora ataca e pergunta algo desconhecido para ela. Que interessante. Quando ele morre, ela com certeza vai olhar para o mundo que mudou nesses 3.000 anos. Ela o ataca e destrói seu escudo. Pixels começam a sair da boca de Zionin. Ele cai e o sistema avisa que o valor de sua alma caiu abaixo de 10%. Ele vai morrer assim? Ele afundou em memórias. O sistema relata uma perda. Link pergunta se ela perdeu. Como Zionin é tão bom em jogar qualquer jogo. Zionin ri e diz que todo jogo tem suas próprias táticas para vencer. Uma vez que você pode aprender as regras do jogo, você pode predeterminar o resultado do jogo. Provavelmente, desde aquele tempo, ele nunca entendeu as regras. Objetos no mundo deles estão longe do mundo deles há 3.000 anos e armas modernas e afiadas. Isso pode significar que elas só podem ser usadas aqui. O outro lado nem mesmo está familiarizado com o material do qual as armas são feitas. Ele não pode controlar tanto. Ele ainda não manteve sua promessa para Link. Ele não pode morrer aqui. Ele começa a criar armas. Pandora exclamou perplexa. O que Zionin criou? Um canhão elétrico. Um raio de luz disparou do canhão diretamente para Pandora. Zionin sorriu solenemente e disse que funcionou. O tiro arrancou o braço e a perna de Pandora. Ela diz que é impossível,
O que diabos é essa coisa? Como alguém tão simplório como ele pode gerar uma arma tão poderosa? Zionin diz que é um canhão elétrico com partículas carregadas. Ela nunca viu um espécime assim antes. Ele já conhece as regras deste jogo. Pandora pergunta zombeteiramente. Regras? Seus membros estão se recuperando. Ela diz que ela é as regras e a lei aqui. Ela convoca muitas armas mágicas desde os tempos antigos. Ela é a mestra das armas mais poderosas de Pandora e nesta batalha ela será a vitoriosa. Zionin estende a mão para a frente e diz a ela que os tempos estão mudando. Não subestime tanto a tecnologia moderna. Pandora se transforma em um enorme robô. Pandora exclama. Como isso é possível? Os olhos do robô se acendem e suas mãos enormes começam a apertar Pandora. Ela diz que ele está se alegrando muito cedo. Ela só tem 1/3 de seu poder agora. Deixe-o esperar 1 ano. Ela se recuperará completamente e o matará. Zionin diz que não importa quanto tempo leve. Ele será mais forte do que agora e ela sentirá isso. Pandora ri e diz que verá como ele vai cantar quando se encontrarem novamente. Ela, Miss Pandora. Será que vai matá-lo? Deixe-o lembrar disso. Os braços do robô se achatam e esmagam Pandora. Zionin se viu de volta em seu quarto. Ele cai de joelhos e respira fundo. Ele voltou à realidade novamente. A dor se foi, mas ele lembra claramente o sentimento. Não foi sua imaginação afinal. Ele sorriu amplamente e caiu no chão. Como é bom ficar vivo. O cubo relata que uma missão foi recebida. Ele tem que matar Pandora em 1 ano e se tornar o verdadeiro senhor do mundo das lutas. Zionin pergunta. Encontro em 1 ano? Ele aceita a missão. Não importa se ele morre ou se mata essa Pandora, mas ele com certeza conseguirá aquela arma de 5 estrelas para colocar Link de pé. Mas primeiro há algo a fazer. Ele pega o cubo em suas mãos e o olha tentadoramente. Depois de um tempo, ele cria o item. Uma panela antiaderente perfeita é criada. A qualidade é comum. O revestimento não queimará. Zionin examina o objeto que criou e o joga em um monte de lixo. Outro fracasso. Ele desaba em sua cadeira e, do nada, o mesmo. Ficando feliz com os truques desse processo de síntese. Ele está aqui há 3 dias inteiros e ainda não criou uma única arma de 3 estrelas. Ele até teve que alugar um depósito para os materiais que comprou. Ele até mudou sua conta no jogo e gastou quase todas as suas economias. Se continuar assim, quais são as chances dele criar uma arma de 5 estrelas? No mundo do combate, o sistema... Por que ele se sente enganado naquele espaço? Lá ele poderia criar qualquer coisa que quisesse. Então por que não funciona na realidade também? Mas ele claramente deixa seus sentidos saberem que armas ele quer criar. Talvez seja a fusão dos materiais de equipamento. Ele se lembra de quando ele e Link jogaram um jogo juntos. Ele criava armas a partir de diferentes materiais. Ela se perguntou e perguntou como ele fazia para criar armas completamente diferentes a partir de vários itens. Zionin respondeu que não é tão simples assim. Existem fórmulas. Minério de ferro preto e madeira de Pendragon são combinados para criar uma espada. O minério de ferro é usado para criar a lâmina e a madeira é usada para o cabo. Link o interrompe e pergunta. Em outras palavras, se você adicionar pólvora a ele, eles se transformam em uma arma de fogo? E por que os mesmos materiais não fazem um martelo? Por exemplo, Zionin diz que não sabe. Eles não são livres para escolher. Ele pergunta a ela, aliás, por que ela não tenta jogar esse jogo também? Seria divertido. Além do mais, ela tem talento para isso. Link ri sarcasticamente. Zionin se pergunta, mas a liberdade neste jogo, certo? Certo. Neste sistema de mundo de batalha, você pode criar diferentes tipos de armas. Às vezes, os mesmos materiais fazem armas diferentes. Então, a solução para tudo isso é o controle consciente deles sobre as características de cada material. Bem, eles deveriam tentar a frigideira e o bastão de ferro em sua mão começou a se transformar. Ele conseguiu uma faca que também pode ser considerada um sucesso, certo? Mas ainda assim, ele tem uma sensação ligeiramente diferente. Talvez seja um problema de percepção de forma das 2 facas que ele está segurando. Zionin olha para a lâmina e diz que é bem divertido. Pandora começou a aparecer atrás dele. Ela suspirou e desapareceu depois de um tempo. Ele está segurando uma nova arma. Seu nome é Espada Desarmante. Ela adiciona mais 10 pontos à destreza. A espada pode destruir armas de um nível mais baixo, mas não causará dano aos oponentes. As notas dizem que você pode cortar qualquer um com ela e ninguém se machucará. Zionin exclamou, uau, uma arma de 1 estrela. Ele não tinha essa sorte há muito tempo. Então, misturando materiais raros, uma arma de 1 estrela é criada. Zionin balança sua espada várias vezes e diz que a arma é tão leve e sem peso, e seus movimentos são mais ágeis. Será por causa da habilidade legal? De repente,
Seu telefone toca. Era uma ligação da Link. Ela grita que alguém está aqui. Ela não teve a chance de terminar de falar. Zionin perguntou o que aconteceu. Ele ouviu algo invisivelmente e ficou tenso. Link deixou o telefone cair. Alguém bate na porta e tenta entrar. Ela barricou a porta com sua cadeira de rodas. O homem na porta grita para ela que se ela abrir a porta agora, ele será mais gentil com ela. Caso contrário, eles arrombarão a porta. E Link cai com a cadeira de rodas. Ela olha para os caras que entraram e pergunta se eles são homens de Huang Qifeng. O cara de boné diz que são apenas as garotas deficientes do mesmo dono dele. Ele estende os braços em direção a ela e diz para ela ir com eles. Link pensa que se eles a levarem, Zionin definitivamente fará algo. Ela segura uma arma de choque atrás das costas e diz que os dois idiotas podem sair daqui agora. Aqui o cara diz que ele acha que ela já percebeu que não deveriam cruzar de repente atrás deles. Zionin bate na parede em alta velocidade. Ele diz o quão doloroso foi. Ele não esperava que a velocidade aumentasse 10 vezes também. Link chamou por ele. Os caras da gangue Huang Qifeng exclamaram: de onde veio esse garoto? Zionin se aproxima devagar deles. Incesto. Os dois caras grandes estavam intimidando a garota. Ele puxa sua espada da bainha e diz que acha que eles já perceberam por si mesmos. O leão negro pode estar em um armazém abandonado. Os chefes assam carne de porco em grande quantidade. O homem coloca um suculento bife de porco em um garfo e morde. Huang Qifeng fica atrás dele e olha para o grande número de pratos na mesa. Ele pergunta ao mestre se pode beber algo. Ele tem uma garrafa de Shadow Laugit 82. O homem pega um guardanapo da bandeja e pergunta a Huang Qifeng onde estão seus homens. Como estão as coisas progredindo? Ele responde que as notícias devem chegar em breve também, que encontraram o homem de quem receberão a arma do jogo. Não há necessidade de alarmar o mestre Shan. Ele pergunta além do alvo original dele não era aquela garota Link. Ele envia os caras para ela. Eles apenas vão se divertir. O homem enorme manda ele calar a boca. Pega o copo de bebida e diz que Zan ainda é um homem rude. O mestre não está feliz com ele. Quanto à garota, o que ela é de qualquer maneira? Ele ouviu dizer que esse tal de Zion pode criar objetos do nada. Então o mestre quer conhecê-lo. Huang Qifeng diz que acha que Zion está apenas tentando enganá-los com esses truques. Criar objetos é como um jogo. O homem diz para ele parar de falar besteira. Deixe-o descobrir. Essas pessoas já chegaram enquanto Huang Qifeng foi embora para chamar. O homem pensa se Baisionen é como os rumores sobre ele. Então é muito sério. Se o plano não funcionar, eles só vão pegá-lo. Seus devaneios foram interrompidos pela abertura das portas. Um grande pato de brinquedo trouxe dois caras da gangue de Huang Qifeng. Um pato divertido controlado remotamente. A qualidade é comum. A habilidade de poder andar com segurança. Não é ótimo? Huang Qifeng grita. Em que tipo de infantilidade é essa? Zionin controla um pato com um joystick. Derruba vários seguranças com esse pato. O homem grande olha chocado enquanto suas apostas caem no chão. Zionin entra no armazém e pergunta a Huang Qifeng se não é ele que o está procurando. Eles não resolveram algo desde a última vez. Huang Qifeng pergunta se ele está procurando a morte. Um homem enorme põe a mão em seu ombro e assim o silencia. Ele pergunta então se ele é Baisionen. Como ele se atreve a perturbar sua paz? Huang Qifeng aponta uma faca para Zion e diz que ele é um pouco atrevido, querendo se exibir aqui. Ele ordenou aos guardas que o trouxessem a arma de Zionin. Zionin sorri e diz quantos deles são suficientes para se aquecer. O homem enorme percebe que sua habilidade é real. Os guardas atacam Zionin, mas assim que suas lâminas entram em contato, suas armas quebram. Huang Qifeng tentou atacá-lo, mas suas armas também se quebraram no momento seguinte. Ele caiu de cara no chão. Os outros guardas exclamaram que ele é um assassino e começaram a fugir de Zio. Zionin diz a ele que essa lâmina não mata pessoas. Idiota. Você sempre pode se tornar um vilão se for corajoso o suficiente. Atrás dele, ele ouve a voz de um homem enorme. Ele diz que finalmente se encontraram. Zionin se vira e o ataca, mas uma grande pata com garras agarra sua espada e a quebra como um palito de dente. Zionin olha surpreso para o homem. Transformado em um lobisomem na forma de um leão, ele perguntou o que é que tudo o que ele pode fazer é Zion e Aston perplexos. Ele é um lobisomem. O sistema avisa sobre perigo extremo e recomenda uma fuga imediata. Zionin diz que é fácil dizer. O lobisomem perfura a parede do prédio. Zionin consegue se defender do golpe com seu escudo. O lobisomem ataca em seguida com suas garras e destrói o escudo. Ele balança o punho e diz que aparentemente todos os dispositivos dele são apenas bugigangas. Ele diz engraçado de se ver e o arremessa alguns metros para longe. Zionin estende o braço para criar uma arma. O lobisomem pergunta se ele não consegue fazer mais uma rodada. De repente,
uma flecha assobia por ele. O lobisomem ri e diz que é mais divertido que comece a segunda rodada. O lobisomem definitivamente desvia das flechas. Zionin foge dele e diz que não adianta. Ele cria uma corda e a arremessa no lobisomem. Zionin responde que é claro que não e cria uma grande gaiola sobre o lobisomem. O lobisomem está preso e Zionin pergunta o que é isso. O lobisomem ri e pergunta por que ele não pergunta a si mesmo o que ele é. Zionin diz que não é da conta dele. O lobisomem quebra a corda e diz que um poder como o dele está além do poder de um homem comum. Ele puxou as grades da gaiola e pegou Zionin com suas garras. Sua boca jorrou sangue. O lobisomem o jogou de lado e ele caiu no chão. Zionin está deitado no chão sangrando e pensando como foi desatento. Ele está prestes a perder a consciência devido à perda de sangue profusa. É terrível. Ele não pode mais. Lágrimas caem de seus olhos. Ele se lembra de Lin Qi. O sistema avisa, em atenção, perigo detectado. O mestre morrerá em breve. O lobisomem pega o telefone e liga para o mestre. Ele diz missão cumprida. O mestre diz que só precisa do núcleo. O lobisomem responde que conseguiu. Ele encerra a chamada e diz que tudo o que resta é encontrar seu núcleo, onde quer que esteja escondido. O lobisomem solta um longo rugido e estava prestes a perfurar Zionin com eles, mas de repente Zionin agarrou a garra. Seus olhos se tornaram como os olhos de Pandora. O lobisomem olha para ele perplexo e pergunta por que ele ainda está vivo. O lobisomem se afasta dele. Como isso é possível? De onde ele tirou tanto poder? Pandora e o corpo de Zionin dizem que este corpo é bastante fraco. Precisamos limpá-lo primeiro antes de podermos ativar o potencial. Ele sobe ao ar. O sistema avisa que o corpo do hospedeiro está sobrecarregado. É impossível continuar a ativação do potencial. Pandora diz que está bem. Ela não usará o potencial. As veias do lobisomem estão inchadas de raiva. Ele grita com o garoto fingindo ser um fantasma. Já que ele não se afastou, ele o matará novamente. Pandora e o corpo de Zionin olham para ele com um olhar ameaçador. O lobisomem parou abruptamente. Impossível. Seus instintos estão gritando por perigo. Pandora cria uma espada e pergunta ao lobisomem qual é o nome dele. Ele pergunta o que a Pandora responde que sua espada não cortará em pedaços o sem nome. O lobisomem ri e diz que Zionin está louco e, depois do que ele fez, ele está simplesmente aterrorizado. O nome dele é Leão Negro. Que ele se lembre desse nome antes de morrer, e agora ele o rasgará em pedaços. O lobisomem ataca novamente com suas garras, mas Pandora contra-ataca todos os seus ataques com sua espada. O leão balança para outro golpe e quebra a espada. Desta vez, Pandora se afasta e diz que este corpo fraco já está no limite. Só permitirá que ela use 1/10 de seu poder. O leão já está saltando em direção a Zionin para outro ataque. Pandora cria vários pinos e diz para terminar rapidamente. O corpo do leão é perfurado com os dentes do garfo. As correntes que seguram o leão no lugar começam a se materializar. Pandora salta e cria um raio. Ela o usa para perfurar o leão. A boca do lobisomem começa a emitir uma força sombria. A boca e os olhos do lobisomem ainda estão emitindo essa força sombria e ele começa a se transformar em humano. A fumaça escura está saindo de seu corpo. O forte lobisomem se transformou em um velho decrépito. Ele olhou para seu corpo e disse que é impossível. Não pode ser verdade. Zionin realmente pode ter tirado seu poder. Pandora o chuta no rosto e diz para ele morrer de uma vez. Uma bolha azul emerge do corpo do velho. A bolha começa a brilhar. Pandora observa atentamente. A bolha toma a forma de um leão e Pandora pega pelo rabo, dizendo para deixá-la em paz. A bolha volta à sua forma original de bola. É a alma quebrada da besta. A qualidade é de 0,5 estrelas. Sua habilidade pode aumentar a classificação da arma. Existe uma chance de falha. Existe uma chance de ter uma surpresa agradável. Pandora pergunta à bolha se ela também se regenera. Ela olha para Zionin e começa a emitir pixels. Pandora deixa o corpo dele e diz que o tempo acabou. Ela diz a Zionin para não esquecer o acordo deles. Quanto a como ele irá recompensá-la, ela mal pode esperar. Zionin olha para a alma da besta e percebe que agora deve muito a ela. A alma da besta de repente ficou de cor escura. Zionin exclama surpreso. O que a alma da besta pergunta é o que é esse sistema que lhe dá força. Zionin fica assustado e joga a bolha de alma para longe, perguntando o que está acontecendo. A alma da besta diz com raiva que não é uma bola dele. Zionin diz que essa coisinha também pode falar. Ele ri e pergunta-se, já que a bolha acabou de possuir o poder de um leão, ela também possui o sistema. Zionin agarra e diz para ela contar isso a Shan, que se ele atirar de novo, a bolha o interrompe com sua risada. Ela diz que Zionin é engraçado. Ele se importa com uma coisa tão pequena. Zionin pergunta o que ela quer dizer. A bolha diz que está tentando explicar exatamente como o sistema funciona. O sistema é a força que governa o mundo. Cada sistema é separado do mundo exterior. O próprio sistema se tornou um mundo separado. E o mundo dentro do sistema é superior a este mundo. A alma diz que o dono do sistema em seu mundo é um deus. Zionin pergunta se todo o sistema é assim. Acontece que eles não são os únicos que possuem o sistema. Então ele convocou intencionalmente um leão?
Porque os donos do sistema podem se consumir, certo? A alma diz que ele não é tão estúpido quanto parecia no início. É a lei da selva. Sobrevivência do mais apto. Essa é a relação entre os donos do sistema. Ela aconselha Zion a desistir, porque quando ele vencer a vitória final, terá uma boa risada com ele. Zion concorda, rasga a alma em pedaços e diz que ele deve se lembrar de que não tem medo de problemas. A alma diz que se ele continuar, ele morrerá. O sistema notifica Zion que ele recebeu o assunto da pura alma da besta. Zion diz que isso significa que o sistema é uma faca de dois gumes. Mesmo que ele não queira lutar, não será deixado em paz. Além disso, ele não tem informações sobre os outros proprietários do sistema. De repente, Ion sente uma confusão em sua mente e desmaia sem forças. Alguém ri e diz que gosta de pessoas como ele. O homem estala os dedos e a gaiola se abre. O homem diz aos seus tesouros que eles devem se preparar para um banquete. Zion acorda e percebe que acabou no hospital. Zion diz que precisa descobrir quem o encontrou. Empurra-se para sair da cama. Zion voa vários metros para cima. O médico que entrou no quarto pergunta se ele está bem. Zion o cumprimenta. Zion pergunta se alguém o trouxe aqui e ajudou a pagar todas as despesas médicas. O médico diz que sim, mas que o corpo de Zion está muito melhor do que o das pessoas normais. Ele já pode ser liberado. Zion diz que quebrou muitas coisas aqui. O médico diz que o homem que o trouxe aqui pagou por tudo antecipadamente, mas se ele se sentir mal pelo que aconteceu, ele ficará desapontado quando sair. Zion agradece ao médico por tudo e se despede, deixando o hospital. Zion se pergunta a quem o salvou. Ele até pagou pelas despesas médicas. Zion não esperava que perderia o controle de seu poder e machucaria seu corpo. Ele realmente gosta de seu novo poder. Zion foge com grande velocidade. Depois de um tempo, Ion pergunta a Link se algo está errado. Ele não tem muito controle sobre seu poder agora. Link pede a Zion que não a deixe no futuro, nem por causa de seus segredos. Zion pega sua mão e diz que promete não deixá-la novamente. Além disso, há algo que ele quer lhe dizer hoje. Zion conta a ela quase tudo o que aconteceu com ele. Link pergunta se é perigoso. Zion não quer contar a ela sobre o sistema. Zion diz que ela tem que acreditar nele e ele fica enjoado. Zion não entende o que está acontecendo com seu corpo. O sistema Zionin diz que ela tem que acreditar nele e ele fica doente. Zionin não entende o que está acontecendo com seu corpo. De repente alguém agarra Zionin pelas roupas. Link pergunta quem ela é e para onde ela está levando ele. Pandora olha para ela e diz que ele ficará bem e o leva para o teletransportador. Zionin pergunta o que é isso. Por que esse boneco parece com ele? Aquele contrato do senhor que foi mencionado anteriormente não tem nada a ver com isso, certo? Pandora diz que ele fez o contrato voluntariamente, então ele não tem como voltar atrás. Esse boneco é praticamente uma alma destruída de Zion. Zionin diz que ela está muito calma falando sobre isso. O que ela fez com ele? Pandora diz que o corpo dele é muito fraco e não consegue suportar o poder dele, então ela teve que usar um pouco do seu potencial. Zionin não deveria agradecê-la por isso. Seu corpo atual é considerado forte pelos padrões de sua época, mas ela o salvou de cerca de 70 anos de sua vida. Ela também o ajudou a prolongar sua vida por 3 meses, o que deve ser uma grande bênção. Zionin diz a ela que eles têm um acordo. Ela o salvou, mas em um ano ele será obrigado a gerar uma arma de 5 estrelas. Ele está disposto a dar o sistema a ela, mas agora ele provavelmente não viverá um dia. Pandora diz que não entende. Isso tudo é sobre a garota? Ele realmente gosta dela? Zionin diz que não é isso. Ele tem vivido por ela o tempo todo. Assim que Zionin a viu, ele ficou firme em sua decisão. Eles cresceram juntos. Os pais dela morreram cedo em um acidente. Ele quer que ela fique sozinha. Ele só quer que Link seja feliz e saudável. Pandora diz que ele já disse o suficiente. Ela não tem absolutamente nenhuma compreensão dos sentimentos humanos. Ela quer contar a verdade a ele antes de recuperar todo o seu poder. Ela não pode ativar os soldados em uma guerra mundial. Então, pelo menos por este ano, sua vida será útil para ela. Pandora usa algo e o boneco se recupera. Zionin deve ouvi-la. Lutando pela posse de cada mundo, outros podem devorar uns aos outros. Além disso, a força do inimigo também está nos equipamentos, que restauram sua alma. Zionin diz que terá que tomar a iniciativa na batalha. Depois disso, sua vida escolar será muito ocupada. Depois de um tempo, Zionin diz que o clima hoje está bonito. Ela não quer dar um passeio no campo? Quando Link concorda, o sistema notifica Zionin de que sua expectativa de vida é de 3 meses, 14 dias, 14 horas, 24 minutos e 34 segundos. Link pergunta a Zionin se ele vai fazer seus exames. Zionin diz que certamente vai fazê-los. Eles terão que se preparar bem juntos. A escola dos sonhos de Link ainda é Elvada, certo? Link diz a Zionin que ela sabe sobre o fato de ele ainda estar escondendo algo dela. Ele não precisa explicar a ela, porque ela entende que ele não quer que ela se preocupe. Então ela não vai forçá-lo. Link só quer dizer a ele que,
Aconteça o que acontecer no futuro, ela sempre o apoiará. Alguém estava espiando-os, de repente ele ataca, mas Zionin consegue agarrar Link e se esquivar do ataque, pulando para longe do atacante. Zionin pergunta a Link se ela está bem. Link diz que está bem. Zionin não entende por que ele veio atrás dele em primeiro lugar, eles nem o deixam descansar um pouco. Link diz a Zionin que ele deve sair daqui rapidamente. Os alunos na escola estão chocados que um assassino apareceu aqui. Um homem desconhecido aparece na frente de Zionin e ataca. Zionin consegue se esquivar e usa a arma que apareceu em seu braço para disparar, fazendo o atacante pular para longe. O tigre atacante diz a Zion que ele é interessante. O que era de se esperar de alguém que matou Aishi? Zionin pergunta se aquele cara não enviou também. Ele deve ser um covarde, pois nem sequer ousou enfrentá-lo pessoalmente. O tigre ri, dizendo a Zion que a força de 1% de Mr. Lies é mais forte do que a dele. Ele realmente pensa que deveria pessoalmente ir até ele? Ele deveria se sentir honrado por morrer por sua mão. King Hu diz ao gato que ele deveria parar de perder tempo e começar a agir. Ling que pede a ele para soltá-la. Zionin se vira e vê que alguma garota agarrou Ling. A garota pede desculpas e pede para não olharem para ela. King Hu diz a Zionin que ela fez um bom trabalho. Se Zionin for se mexer, eles matarão sua garota. Ele deve desistir. Zionin diz que eles são sem vergonha por usar tais truques. King Hu diz que fará qualquer coisa para vencer. Esses são seus métodos para sobrevivência. No momento em que King Hu atacou, o tempo parou e alguém o socou no estômago. À medida que o tempo continuava seu curso, Zionin percebeu um homem de terno e cabelos compridos parado na frente dele. O homem diz que pegou 5 segundos extras. Ele tem relaxado demais ultimamente. O homem diz a Zion que esta é a segunda vez que ele encontra o rei do mundo dos soldados. Zionin chama Link. Link diz que está bem. Ela não sabe por quê, mas essa garotinha desmaiou de repente. Zionin pergunta ao homem se foi ele quem fez isso. O homem pede a ele para não ficar tão chocado. King Hu pergunta ao estranho como ele se atreve a fazer isso com ele. O homem diz que tem que se livrar deste lixo primeiro. King Hu diz que ele deveria se deixar ser morto. O homem joga adagas em King Hu e diz que é hora de mostrar. As adagas que atingiram King Hu se transformam em cristais. King Hu é completamente transformado em cristal. O homem destrói este cristal com o pé. Extremamente resistente, mais resiliente, é o material mais raro para monstros do tipo tigre. Se ele o comer, provavelmente aumentará sua longevidade, mas terá que ser fervido por muito tempo. Zionin conserta a cadeira de rodas e coloca Link nela. Zionin pergunta o que farão com Bai Mao. Ko diz a Sion que ele é muito bom em mudar de assunto. Ele enviará Bai Mao de volta ao mundo animal. Volko solta um pássaro de cristal que agarra a garota com seu bico. Bai Mao grita enquanto voa. Soluça e diz que o gato branco será comido pelo pássaro e ela não poderá mais comer peixe. Zionin pergunta a Vukail quais habilidades ele tem. Vukail diz que pessoas como eles não devem revelar seus segredos. Eles devem ir, pois o tempo deles é limitado. Zionin pergunta para onde vão. O Caio diz que, é claro, eles irão para um lugar onde possam conversar. A senhorita Lin pode ir com eles também. Eles se teleportam e o Caio diz ao rei soldado que ele é bem-vindo em sua base. Zionin fica enjoado e Vukail pede desculpas por esquecer de dizer a eles que após a primeira teleportação eles podem ficar nauseados, pois não estão acostumados. Isso é provavelmente um efeito colateral da teleportação. Volko pergunta se eles querem mais alguma coisa para beber. Link agradece e diz que estão bem agora. Volko diz que se estão bem, eles podem conversar. O rei soldado compra Ionia. Ele quer que Ionia realize 3 de suas tarefas. Se ele não conseguir, provará que ele é apenas um lixo sortudo. Pela segurança dele e pelo bem dos outros, ele extrairá o núcleo do mundo soldado dele. Link pergunta a ele se todas essas batalhas do mundo são batalhas do mundo todo. Isso significa que ele, Zionin e os outros vão lutar contra outros. Ko diz que ela está certa e as batalhas continuarão até que um lado morra. Link pergunta então por que ele quer ajudá-los, ou melhor, por que quer ajudar Iona especificamente? Ko pergunta se ela realmente acha que ele quer isso. Ziona sabe que o sistema lhes dá a missão principal. Caio diz que a missão principal de cada mundo é diferente. Por exemplo, sua missão não é matar, mas apoiar e orientar até que Zionin possa compreender completamente o mundo soldado. Zionin saca sua grande espada e pergunta se ele realmente acha que não compreendeu completamente o mundo soldado. Em um momento, Caio coloca uma adaga na garganta de Zionin e diz que é patético, mas não é o suficiente. Zionin deve ouvi-lo. Este é o segredo para ativar outro mundo. Se ele criar uma chave para um mundo que pertence apenas a ele, pode provar que Zionin realmente dominou o mundo. E o mundo soldado não é tão simples quanto ele pensa. O conhecimento e os mistérios precisam que ele mesmo os desvende. Zion concorda e acha que deve ouvi-lo agora, pois Link, que ele trouxe aqui,
pode ver isso como uma ameaça a ele. Zionin pergunta quais serão os próximos 2 pedidos. Vokio diz que ele deve ouvi-lo sobre o segundo pedido. Provavelmente parece ruim para Zionin na situação atual. Talvez seja difícil para ele. Ele deve voltar para estudar, revisar e se preparar para os exames que estão por vir. Estas palavras surpreendem Link e Zion. O Caio diz que eles ainda são estudantes. Não podem simplesmente desistir do seu futuro, certo? Eles têm 3 meses antes do exame. Como podem estar tão calmos? Zionin diz a ela que agora é uma questão de vida ou morte. E ele lhes diz que Vukal diz que ele pode ficar tranquilo, pois ele irá para o mundo bestial e cuidará de tudo lá. Ele pode garantir que até conseguirem a chave, eles não colocarão as mãos neles. Link segura o braço de Zion e diz que eles enfrentaram muitas situações difíceis de explicar antes, mas ela sabe que se as coisas piorarem, ele sempre tentará encontrar uma maneira de salvar a situação. Ele nunca foi de desistir facilmente. Ele não deve desistir agora. Perder-se, pois sua vida depende de mais do que apenas o sistema. Zionin percebe que ele realmente tem se preocupado demais com esses problemas no último período de tempo. Zionin diz em voz alta que ele sabe que não tem tempo suficiente. Ulko pergunta a Zion se, antes de entrar nesse estado, ele deve ter assinado um contrato com alguma criatura, certo? Zionin fica surpreso com isso e pergunta se ele realmente sabia disso. Ulko pergunta se podem apertar as mãos. Zionin desconfia dele no início, mas eles devem ser respeitosos, já que é o primeiro encontro deles. Eles concordam e apertam as mãos. Quando se tocam, ambos teleportam para outra dimensão. Zionin pergunta a Vukal por que ele também está ali dentro. Como ele conseguiu passar por ali? Vukal diz que agora percebe que o que restou da geração anterior não tem todo o poder do soldado do rei, pois algumas de suas habilidades são limitadas. Zionin diz que ele não deveria estar ali e deve ter cuidado. Pandora pergunta se invaders apareceram ali, materializa uma arma em suas mãos e deseja a morte. Atacando-o, o Caio esquiva do ataque de Pandora, coloca os dedos na testa dela e diz mude. Um símbolo de ampulheta aparece na testa de Pandora e ela recua. O corpo de Pandora começa a se desintegrar e ela ri, perguntando se ele deveria ter feito isso. Ulko diz que à primeira vista, algo que vale a pena não é tão simples. Zionin percebe que o corpo de Vukal também está se desintegrando. Pandora desaparece e diz que então eles devem apenas esperar, pois na próxima vez que voltarem ao espaço original, ele também desaparecerá. Zionin pergunta o que ele acabou de fazer. Ulko, apoiado na mesa, diz que ela não representará mais uma ameaça para ele. Zionin percebe que o cronômetro parou e agradece muito a Sanhu. Caio os teleporta de volta e diz que devem estudar bastante. Ulko coloca o monóculo na mesa e diz que ela o chamou de tio. Sua aparência muda e ele pergunta se ela foi capaz de ver através de sua projeção. Acho que ela não é tão simples quanto parece. Você também acha isso? Vukal tossiu sangue em seu lenço e disse que o 9º soldado do rei de Zionin é sua última esperança. Já se passou uma semana desde então. Enquanto Saramu apenas como ele diz, não houve perigo nesse período de tempo. Ion e Push UPS acharam que era a oportunidade perfeita para dar uma olhada melhor em seu corpo atual. Qual é a fórmula e a chave do mundo? Ele tentou durante toda a semana, mas nunca sentiu qualquer avanço. Ele não deveria se incomodar com isso, porque ele tem que se preparar para ir para a escola. Fora, Ling que pergunta a Zion o que fazer sobre o simulado de hoje. Zion diz que ela não deve se preocupar, ela tem boas notas, só precisa ficar calma e não ficar nervosa. Link dizia que estava falando sobre ele. Zion percebe que da última vez estava preocupado com o sistema mais do que com seus estudos. Alguém diz a Zion que eles não se veem há um tempo. Eles ainda estão morando juntos? Zion concorda e pergunta por que o cara diz isso. O cara diz que haverá uma má atmosfera entre Zion e Link quando se encontrarem no futuro, se não se casarem. Zion agarra e diz que ele deve se calar. Jill pede a ele para parar e diz que não vai mais provocá-los. Jill pergunta se eles ouviram que tem um novo professor. Zion pergunta se isso coincide com o fato de terem um exame nesta hora. Jill pergunta quem sabe. Talvez sejam parentes do diretor que vieram aqui para ganhar alguma experiência. Zion percebe que está sendo observado, mas não percebe ninguém. Jill pergunta para onde ele está olhando. Zion diz que talvez seja porque ele está muito sensível. Ele tem estado muito nervoso ultimamente. Jill pergunta se eles assistiram à Liga Mundial de Tênis recentemente, que começou recentemente. O arremesso de Federer foi muito legal. Eles concordam. Alguém diz a Zion que seja bem-vindo à turma 3. Ele não vai oferecer um brinde de casamento para eles? Porque Zion ri e diz que não. Jill diz que ele deve se lembrar de que terá que oferecer vinho de casamento depois do exame. Zion e Link dizem simultaneamente para ele se calar. Alguém no final da classe joga uma bola de basquete em Zion, que alguém pega. O cara no final da classe diz que se eles querem gritar e fazer barulho, devem voltar para sua classe, porque não são bem-vindos. Jill diz a Zion que a aula ainda não começou,
E se ele tivesse machucado alguém? Zion diz que todo mundo tem um escorregão de vez em quando. Ele realmente quer reclamar com o diretor sobre isso? Jill diz a Zion que tudo o que ele faz é se aproveitar de sua posição. Até mesmo entrar em uma escola de esportes é só graças ao diretor. Zion pega a bola de Jill e pergunta se ele quer jogar. Se Zion vencer, ele nunca mais verá Jill novamente. Jill ri e diz que pode formar o time. Não se importam de jogar com ele. Se Zion vencer, eles também nunca mais o verão. Jill diz a Zion que ele vai chamar os caras agora. Zion diz que ele não precisa, porque pode fazer isso sozinho. Na academia, um grande número de estudantes está assistindo ao jogo. Zion corre ao redor de vários jogadores e faz um gol no cesto. Jill pergunta como ele pode pular tão alto. A pontuação é 22-0 a favor de Zion. Alguém diz que não podem deixá-lo chegar ao cesto. Zion pega a bola no meio do campo e a coloca no cesto. Alguém diz que o jogo acabou e Zion ganha por 88-0. Jill pergunta desde quando Zion ficou tão forte e rápido. Linky diz que ele tem praticado muito ultimamente. Alguma garota observa da lateral enquanto Zion interage com os outros. O novo professor entra na sala de aula, cumprimenta os alunos e diz que seu nome é Caio. Daqui para frente, ele será o novo professor deles. Zion fica chocado com isso, não entende como ele chegou aqui. Caio diz que é professor de misteriologia em Uvada. Eles podem chamá-lo de professor Wu. O diretor deles o convidou para reduzir o estresse dos estudos deles. Os estudantes cochicham sobre como Caio é tão legal, nem parece um professor. Por que o novo professor apareceu em um momento como este? Jill pergunta a Zion se há algo de errado. Ele já o conheceu? Zion diz que não se lembra. Talvez eles já tenham se visto em algum lugar. Jill diz que se pensar cuidadosamente, algo estranho tem acontecido com Zion ultimamente. Não pode ser que um espírito ancestral tenha se apegado a ele e começado a ensiná-lo sobre a cultivação da imortalidade, ou talvez ele tenha recebido algum tipo de sistema. Nada lhe vem à mente. Zion diz que ele tem tido muita violência ultimamente. Imaginação, talvez ele devesse escrever um livro ou até mesmo uma série de TV. E Daeil diz que é uma ótima ideia. Há algo na testa de Zionin. Vocal diz ao aluno que ele deve se comportar de maneira mais culta durante a aula ou da próxima vez ele não vai deixar cair o giz. Zionin pega o giz e lê que eles terão que se encontrar no pico laranja depois da aula. Link percebe Vocal e Zionin pela janela. Ela não entende o que o professor Wu está fazendo com Zion. Será possível que ele esteja falando sobre esse novo professor? Isso não é da conta dela. No entanto, Link olha pela janela e vê o gato que os observa o dia todo se esconder atrás de uma árvore no telhado da escola. Zionin pergunta ao professor Wu por que ele veio para a escola deles. Mais importante, quando ele conseguiu se tornar professor, Kai lhe pergunta o que ele quer dizer. Sua ideia é real. A única razão pela qual ele está aqui é para descobrir o quão longe o progresso de Zionin chegou. Ele estudou recentemente a chave do mundo, mas cometeu erros ao fazê-lo. Zionin diz que nunca contou nada sobre a chave do mundo para ele. Ainda assim, graças às dicas e ideias de Vukaio, ele conseguiu criar uma espada mutável. Não consigo adivinhar o nome da espada. Sua qualidade é 1,5 estrelas. Efeito único. Todas as características aumentam em 3. A espada pode mudar de forma dependendo das preferências do dono. Para esclarecer, essa espada tem sua própria vontade. Zionin diz que, infelizmente, ele tentou muitos métodos, mas nunca conseguiu aumentar a qualidade para 2 estrelas. Ele não queria usar os tendões de tigre que havia conseguido antes. Caio diz que isso não é mais um problema. E a chave para ultrapassar 2 estrelas seria apenas criar uma chave do mundo. Se ele não puder criar um mundo, isso significa que ele não é bom o suficiente para lutar contra outros mestres. Koa acha que Zionin fez um bom trabalho. Esta é a primeira vez que ele vê uma arma de 1,5 estrelas. De certa forma, esse cara é um gênio. Zionin diz que não tem pistas agora. Caio diz que ele tem que pensar para que ele precisa da chave em primeiro lugar. Zionin diz que é uma fechadura. Senhor Wu, é para abrir a fechadura, certo? De repente, alguém os ataca de cima com fogo. Ko pergunta se Elijah quer quebrar o tratado entre os mestres do mundo. O homem que atacou diz ao Senhor Wu que seu mestre não quer quebrar as regras de jeito nenhum. Ele só quer saber quem será o novo mestre do mundo. Qual é o status dele e como ele tem tanta sorte de ter o acompanhando. Ele não acha que isso seja uma violação das regras. Uma garota aparece ao lado de Zion, que diz que, honestamente, esse cara é bem fofo. Ele se encaixa no tipo dela, mas é melhor ele não se mexer agora, porque ela tem medo de acabar quebrando o pescoço dele sem querer. Zionin pega uma arma em sua mão e diz para a garota sumir. Zionin atira e o homem o chama de escória impiedosa. Caio joga algumas adagas e diz que eles cruzaram a linha e precisam sair agora. Eles devem voltar e dizer a Elijah que não importa o que ele faça,
ele não tem o direito de se intrometer nos assuntos dos outros. Depois que o rei soldado crescer, ele virá atrás dele também. O homem se despede e diz que vai ter certeza de passar essas palavras. Tudo isso é observado ao virar da esquina por Indaio. Zionin diz que agora eles também podem descansar. O Uko não entende porque ainda se sente estranho depois desse encontro. A garota que está na mesma classe de Link percebe que é hora dela se divertir. Uma colega de classe passou por Zionin e olhou para ele. Ela se perguntou por que ela estava prestando atenção nele. No estádio de esportes, o professor diz que hoje não haverá corrida e eles vão jogar algo. Ele dará a eles 5 minutos para se prepararem em pares. Ninji começou a procurar por ela. Ela se aproximou de uma das meninas e estendeu a mão para ela, mas ela bateu no braço. Minzai até ficou assustada com isso. Zaya Magni disse a ela que era melhor pensar primeiro e só depois fazer algo. Ela começou a se afastar com sua amiga e discutir Ninjai. Seu pai se tornou um criminoso. Então eles não deveriam mais falar com ela. Minji grita que seu pai não fez nada e ele foi falsamente acusado. Seus colegas de classe começam a sussurrar sobre como ela ousa vir para a escola. A filha de um criminoso. Como poderia acontecer que eles tenham alguém assim com eles? Todos os colegas de classe começam a falar sobre ela e a levar as lágrimas com sua crueldade. O professor pergunta se todos os times estão prontos. Os alunos perguntam se podem participar em trios, já que se dão bem. O professor diz que todos devem se alinhar nesse caso. De repente, alguém grita para o professor esperar. Zionin gritou para o professor que havia outro comando. Ninji tentou dissuadi-lo, mas ele a interrompeu. Do que ela está falando? Desde que ela não seja culpada de nada, ninguém ousa julgá-la. Em vez de viver em um mundo de boatos, ela deveria ser corajosa e seguir o caminho que escolheu. Provavelmente, ela se interessou por ele naquele exato momento. Ela pensou que ele fez isso por ela, mas acontece que ele já está ocupado com outra garota. Nunca levou Ninjai a sério. Seus olhos estavam sempre fixos em Link. No entanto, era Tease quem não lhe contou como se sentia e pela mesma razão, eles se distanciaram um do outro no ensino médio. Pandora capturou a alma de Ninji. É o que a estudante pensa. Tão interessante como se Pandora tivesse rejuvenescido. Nesse caso, ela ajudará a se livrar de Link Zio e pertencerá apenas a ela. Minji voltou a si e perguntou a Pandora quem ela era. Os dedos de Pandora se estenderam e ela disse que tomaria seu corpo e faria o que ela nunca ousou fazer. Minzai começou a resistir, mas Pandora ainda começou a controlá-la como uma marionete. No recreio, Ninjai se aproximou de Link e perguntou o que ela estava fazendo. Link disse que estava observando um gato numa árvore sendo caçado por um grande cachorro feroz. Ninjai disse que esse gato estava em perigo. Mas o que poderiam fazer? Por que não ajudavam o gato? Link disse que não podia fazer nada e também a aula estava prestes a começar. Ninjai disse que estaria lá por ela. Então precisavam se apressar para ajudar o pobre gato. Juntas, saíram e se aproximaram da árvore. Minzai começou a emitir um brilho e o direcionou diretamente para a cabeça do cachorro. O cachorro começou a correr na direção delas e aterrorizou Ling Qi. Minji sorriu e não foi ajudá-la. De repente, Daio chutou o cachorro no estômago. Link perguntou como ele chegou ali e Daio disse que só queria falar com ela. E sua colega de classe perguntou se ela estava bem, pois viu que ela saiu. Então Chevi sorriu e agradeceu a ele. Porque se não fosse por ele, ela nem sabe o que poderia ter acontecido. Ele, na verdade, convidou Link para conversar privadamente sobre Zio. Nesse momento, Ninji se perguntou se o rei soldado tinha intenções tão fortes. Ela pensou que ele sentiria que sua amada estava em perigo. De repente, uma voz perguntou à senhora raposa como ela estava. Um par de olhos vermelhos e amarelos apareceu diretamente acima dela. Minzai estava coberta de suor e prometeu que em breve seria capaz de impedir o rei soldado de criar um mundo de Qi. O rosto assustador começou a dizer que ela deve completar sua missão agora e que isso é seu problema. Esse ajudante mestre está constantemente irritando o desconhecido. Então eles devem ter sucesso e absorver o mundo do rei soldado de Ninjai. Ninjai não deve esquecer a quem ela deve tudo. Se ela falhar nesta missão, haverá consequências iminentes esperando por ela. Ninjai disse ao mestre que faria de tudo e seu rosto desapareceu. O mestre pediu a ela para não decepcioná-lo e segurou seu rosto. O Sr. Wu disse a Laishan que ele é o melhor mestre do mundo e está muito animado com isso. Zionin disse a ele que ele poderia chamá-lo pelo seu primeiro nome. Sr. Wu disse que está tudo bem, embora seja muito irresponsável da parte dele dizer isso, mas ele espera que Zionin possa resistir à pressão de Laishan e passar nos exames vestibulares dele. Zionin perguntou quem pode garantir que ele não será mais incomodado. A propósito, quantos outros proprietários desses sistemas existem? O Sr. Wu agora conhece mais 3 proprietários. No mundo animal,
o mundo da arte e o mundo da vida. Mas ele não deveria se preocupar porque apenas Lysan tem essa personalidade, e os outros mestres do mundo são muito bons em falar. Zionin perguntou se eles querem uma existência pacífica com os outros mestres do mundo. O Sr. Wu disse que eles acabaram de tomar essa decisão. Um mestre com menos de 2 estrelas será livre para se desenvolver. Já basta que Lysan tenha revelado muito cedo para Zionin porque ele queria devorá-lo, mas antes que os outros mestres do mundo vejam. E quanto ao Sr. Wu, ele não é um dos mestres do mundo? Ele realmente está aqui para ajudar Zion. O Sr. Wu começou a sair e se desculpou por não poder contar a ele imediatamente, mas ele deve acreditar que seu objetivo final é garantir que Zionin possa sobreviver até o final nesta batalha dos mestres do mundo. Zionin disse que acreditava nele. Pandora come batatas fritas e assiste TV. Ela nota Zionin, que diz que eles não se veem há muito tempo. Pandora imediatamente pulou em direção a ele e tentou acertá-lo, mas a barreira a impediu de fazer isso. Ela começou a exigir que Zionin a deixasse sair, mas infelizmente ele não sabe como fazer isso. Pandora diz que, por causa do contrato, Zionin não pode absorver o poder de outros mestres do mundo para compensar as forças que ele gastou. Ele também deve esquecer e não mencionar o Sr. Wu, porque ele veio aqui. Zionin disse que ele precisa saber como criar um mundo, então ele espera que ela conte a ele. Pandora disse que ele é muito engraçado. Seu objetivo é matá-lo e ele pensa que ela vai ajudá-lo. Zionin já disse que quer que Link se levante depois que ele atingir seu objetivo. Ele dará a Pandora a posição de rei soldado. Pandora se perguntou se ela ainda será ela mesma até lá. Zionin perguntou a ela novamente o que ela disse. Pandora disse que não importa como ele abajule. Toda pessoa que se torna um mestre do mundo e supera as pessoas comuns tem um desejo e uma aspiração indomável em seu coração. Zionin não é exceção. No final, o mundo é uma coleção de desejos. Os chamados mundos existem apenas para realizar desejos. Gradualmente, o mestre do mundo será absorvido pelo desejo e pelo poder. Quando seu poder se torna mais forte, então seu desejo também se tornará mais forte. Ninguém pode ser poupado. Zionin começou a cair por um certo espaço e ouviu sua voz. O pequeno Zionin estava se desculpando com Link por ser muito fraco. Ele grita desesperadamente que quer se tornar mais forte. O pequeno Zionin começou a puxar suas mãos em direção ao Zion real e gritando que quer poder. Quando uma pessoa tem o poder de realizar seus desejos, como ela pode se conter? Muitos pequenos Zionin se agarraram a ele da cabeça aos pés. Ele mordeu algum aura sinistro e o deixou sair. Se é importante para alguém, então como pode absorvê-lo, mesmo que o desejo tenha essa capacidade? Então, Zionin só precisa absorver o desejo antes que ele o consuma. Olhando para ele, Zionin lembrou de alguém que lhe disse a mesma coisa. Ela está terrivelmente irritada com tudo isso. Aquele velho idiota não deveria tê-la colocado em primeiro lugar. Como ela poderia cultivar seus descendentes para ele? Zionin disse que, se ela realmente não quisesse dizer isso, então ela não deveria fazer. De repente, ele percebeu que Pandora o tinha perfurado com sua lança.